Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração de mais uma semana dentro da nossa série O Resgate da Alma Imortal. Nós precisamos nos conectar àquilo que é eterno dentro de nós, querido. Colocar a nossa visão naquilo que é eterno e não apenas naquilo que é passageiro. Então essa é a nossa proposta. A nossa proposta, do mês, nossa série do mês, o tema do mês é justamente como que alguém que está conectado à sua alma imortal olha a vida. É claro que existem muitos outros fatores, mas nós estamos aqui colocando alguns aqui que são especiais, que fazem parte justamente da pessoa que tem essas características, que está ligado à sua alma imortal, que está ligado a sua eternidade, que permite sim essa reflexão especial e viver de acordo com essa reflexão, viver de acordo com a eternidade, com a sua alma imortal. Isso é extremamente importante para cada um de nós. E o tema da nossa semana hoje, a nossa ministração hoje, é justamente olhe a vida como um aprendizado constante. Queridos, a vida é, na verdade, uma grande escola para quem sabe aprender, para quem está disposto a aprender. Ela sempre está nos ensinando algo, de alguma forma, está sempre nos mostrando um caminho, está sempre nos mostrando o que fazer, o que não fazer. Então nós precisamos olhar para a vida também sob este aspecto de ser uma escola e nós estarmos dentro desse aprendizado constante que começa quando nós chegamos a esse mundo e só vai terminar quando nós partirmos desse mundo físico, material, para estar na eternidade com o nosso Deus. E essa questão de nós olharmos a vida como um aprendizado constante é extremamente importante para que a gente possa, querido, continuar desenvolvendo a nossa vida, amadurecendo naquilo que nós precisamos, passando os ciclos da vida, entendendo a vida com uma maior amplitude e também não sofrendo tanto diante das adversidades e de todas as situações que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes o nosso sofrimento ele fica um pouco mais pesado pelo motivo de eu não conseguir enxergar que aquele sofrimento, aquela situação, aquele momento pelo qual eu estou passando, na verdade, ele tem um fundo de aprendizado, está me trazendo um ensinamento. E como eu não consigo ver isso, então para mim, aquela situação, ela só significa peso, ela só significa realmente sofrimento, dor, e as situações vão fazendo isso. E quanto mais pesado a vida vai ficando, mais longe desse aprendizado eu vou ficando, e aí as coisas começam a dar errado, consequências negativas. Eu começo a sentir a minha vida ela paralisada, querido. E tudo isso que eu estou descrevendo aqui acontece justamente com as pessoas que estão completamente ligadas a este mundo material, efêmero, passageiro, físico. Aquelas pessoas que só conseguem ver como realidade aquilo que podem tocar ou aquilo que os seus 5 sentidos podem descrever, aquilo que os seus olhos podem ver, por exemplo. Então, a hora que a pessoa ela fica presa dentro desse mundo superficial, dessa vida efêmera, passageira, aonde todos os seus objetivos estão sempre linkados a alguma coisa que é material, não consegue ver acima daquilo, não consegue olhar para cima, não consegue olhar para a eternidade, da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Não consegue entender que esse mundo físico é apenas uma dimensão do mundo eterno, criado e mantido por Deus. E aquilo que é criado e mantido por Deus, a eternidade, isso sim é a realidade mais perene, mais poderosa em nossas vidas. Essas pessoas ligadas ao mundo superficial, ligado a essa casca chamada mundo material, elas têm a facilidade muito grande de serem enganadas pelo inimigo de nossas almas, de serem vítimas dentro da sua própria história, de não compreenderem o momento pelo qual estão passando e apenas sofrer pelo sofrer, queridos. E isso é muito complicado e isso torna a nossa vida muito pequena, isso desvaloriza a nossa vida como pessoas, como seres espirituais que nós somos. Isso vai deixando a gente cada dia mais
para baixo, vai diminuindo, querido, quem nós somos, a nossa identidade vai se perdendo e os problemas vão se acumulando dentro de nós. Por quê? Porque eu não consigo ver o aprendizado que a vida está me propondo a cada dia. Estou dentro de uma ansiedade, dentro de uma velocidade tão terrível, que mesmo que esse aprendizado seja esfregado, né, na minha cara, no meu rosto, eu não consigo ver, não consigo perceber, porque sempre as minhas metas, os meus objetivos, aquilo que a minha mente produz está completamente refém desse mundo passageiro, efêmero, material, físico, que na verdade, em comparação com a eternidade, é extremamente pequeno, queridos. E dessa forma eu não consigo chegar a nenhum tipo de amadurecimento em nenhuma das áreas da minha vida. Sempre eu estou participando, não consigo saber qual é o ciclo que eu estou vivendo. Eu não consigo, querido, definir muitas coisas importantes na minha vida, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu não consigo entender o porquê algumas coisas estão acontecendo. Eu não consigo olhar a minha vida como uma história e não apenas como um momento. E tudo isso vai trazendo para mim um peso muito grande. Aí a hora que eu passo por esse sofrimento, essa situação que eu estou vivendo, em vez de sair de lá uma pessoa melhor, uma pessoa com um aprendizado para implementar em sua vida, abençoando a minha própria vida e abençoando outras pessoas, por exemplo, compartilhando um testemunho, uma situação pela qual eu passei e podendo com esse testemunho ajudar outras pessoas, nada, isso que aconteceu na minha vida fica para trás. E lá na frente, quando uma situação adversa acontecer novamente, eu volto a sofrer tudo novamente. Então parece que eu estou sempre repetindo de ano, né? Se a gente estivesse falando aqui de vida escolar, sempre repetindo de ano as mesmas matérias, paralisado, sem sair do lugar, com a mente realmente petrificada, dentro das questões mais básicas emocionais, nunca consegue passar dessa fase. Então sempre os mesmos problemas me preocupam, eu não consigo aprender alguma coisa com aquilo, eu não consigo colocar em perspectiva aquilo que está acontecendo comigo, com a minha situação. E isso que é muito ruim para nós, porque se o ser humano, se nós não conseguirmos nos desenvolver como seres humanos, como pessoas realmente que estão olhando para além dessa vida, que a gente vai acabar justamente preso, paralisado, né, com essas correntes desse mundo, como um joguete na mão do inimigo, sempre se achando que é a vítima de todas as coisas, não conseguindo assumir a responsabilidade que nos cabe dentro de cada situação que nós estamos vivendo, sem fazer as coisas com excelência na nossa vida, sempre estamos fazendo no mais ou menos, né? Sempre na mediocridade. Por quê? Porque eu não consigo entender, não consigo aprender com que a vida, com a situação que a vida está me propondo. E isso deixa marcas profundas em nós, mas marcas negativas, né? Cicatrizes realmente que vão fazendo com que a nossa vida fica pesada, a vida fica pesada, fica cinzenta, a vida ela fica sem cheiro, né? Sem sabor, sem essa vida verdadeira que Deus criou para nós vivermos, querido. E nada disso vai fazendo parte da nossa vida, nesse aprendizado que poderia ser tão importante, nós deixamos para trás e nós não colocamos sobre a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida com uma consciência mais profunda, olhando para a eternidade, com uma perspectiva maior do que simplesmente aquela que o momento está nos propondo. E isso é muito complicado para as nossas vidas, por isso que a gente adoece muito emocionalmente. Um dos motivos é justamente não ter esse olhar para a vida como um aprendizado. Se não estão acontecendo as coisas como eu quero, então eu fico doente, eu realmente me entrego àquilo que a situação está me mostrando e passo a sofrer pelo sofrer. Mas deixa eu compartilhar com você o que está escrito aqui, olha, em Mateus capítulo 11, versículo 29, um versículo extremamente conhecido da palavra de Deus, onde o nosso Senhor Jesus, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, olha que importante, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão
descanso para as suas almas. Querido, como é importante nós termos essa disposição em aprender de Jesus. E claro, o Senhor ele ensina através da sua palavra de uma maneira muito especial, mas ele nos ensina também através de todas as situações pelas quais nós passamos na vida. E isso é muito importante nós termos desenvolvido dentro do nosso coração e olhar a vida dessa forma. Porque quando eu não consigo olhar a vida como um aprendizado, as situações como um aprendizado, eu sempre estou dentro de dois extremos. Ou eu estou tomando decisões na impulsividade, ou estou tomando decisões considerando apenas este mundo material, os objetivos materiais, né? Sem olhar para o futuro, e isso acaba sempre trazendo algum tipo de consequência negativa para a minha vida. Ou eu estou no outro extremo, me culpando pelas decisões erradas que eu tomei. Então, sempre parece que tem correntes presas àquela pessoa que ela tem dificuldade de aprender, de olhar aquela situação como um aprendizado em sua vida. Ou ela vai sempre repetir os mesmos erros, ou então, a partir de cada erro, ela vai trazer um peso de culpa tão grande sobre a sua vida que vai ficar esmagado debaixo daquele peso de culpa, sem conseguir continuar, dar continuidade à sua vida, queridos. E isso não é nada do que Deus tem para nós. Em todo esse imbróglio, o inimigo de nossas almas, ele se aproveita justamente para empurrar as pessoas cada vez mais para baixo, né? Fazendo o seu propósito de roubar, matar e destruir, fazer com que a pessoa tenha uma vida cada dia mais pueril, uma vida pequena, uma vida que realmente não consegue olhar além dos momentos, que não consegue olhar como uma história como um todo, não entende aquilo que está passando e não se esforça para entender, sempre está sendo levada, sempre como se estivesse sendo empurrada dentro de uma enxurrada de tantas coisas que vão acontecendo, não consegue parar para olhar a vida de uma maneira diferente, para olhar para aquela situação de uma maneira diferente. Por exemplo, ela perguntar o que essa situação está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desaprender, né? Deixar para trás algumas coisas importantes, o que eu preciso fazer para que essa situação não aconteça novamente em minha vida. Então são perguntas que apenas aquele que tem esse tempo de qualidade, que sabe que um dos fatores principais que Jesus veio trazer para nós é essa questão do aprendizado, né? Ele fala aqui no versículo, aprendei de mim, ou seja, nós temos que ter essa disposição de aprender, esse coração ensinável, esse coração que busca realmente o aprendizado dentro de todas as situações, que procura ouvir com carinho a voz do Espírito Santo, a voz de Deus nos ensinando diante daquilo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Mas quem consegue fazer isso? Esse tipo de visão de vida só está disponível para quem está ligado à sua alma imortal, querido. Isso que é importante, conectado ao seu senso de eternidade. Olha, se eu não estiver ligado ao senso de eternidade, a minha alma imortal, de que essa vida não é a única coisa que existe, que tem muito mais, que tem outras coisas muito maiores por trás de tudo isso, eu sempre vou ficar dentro desse problema, dessas questões tão pequenas que fazem com que a minha vida seja diminuída, querido. Mas hoje o Senhor ele dá mais uma oportunidade para que a gente repense em tudo isso, para que a gente possa ter um tempo de qualidade, para que a gente possa olhar para a vida muito além da vida material, mas a vida, querido, como um todo, como Deus fez para nós. Por isso é que você possa realmente olhar a vida com uma perspectiva maior, uma perspectiva eterna, esteja disposto a aprender, né? Quem está ligado somente a este mundo, ele não tem disposição para aprender com a vida. Então nós precisamos ser disposto a aprender, a assumir a responsabilidade naquilo que nos cabe realmente dentro do momento que nós estamos passando e esperar em Deus dentro de um relacionamento verdadeiro com Ele, e esperar em Deus naquilo que nós não podemos resolver, entregando para Ele. Isso vai fazer com que a nossa visão ela seja ampliada, uma visão ampliada traz segurança para dentro do nosso coração, traz paz para dentro do nosso coração. E essa paz nós percebemos que não está ligada às coisas desse mundo, mas está ligado à verdade
a verdade que transcende todo este mundo, que toca realmente a eternidade, aonde nosso Deus está, a realidade que Deus construiu para nós. Nós temos a oportunidade de trabalhar a nossa fé, de ter uma esperança renovada. Tudo isso porque eu resolvi olhar a vida como um aprendizado constante. Então nunca pare de aprender, nunca coloque um ponto final nos aprendizados em sua vida, e você vai perceber que você vai conseguir desenvolver uma vida muito mais leve, olhando com uma perspectiva muito mais ampliada, na eternidade realmente, para aquilo que você está passando, e você vai fazer desse momento, ainda que seja adverso, o momento, queridos, aonde você vai aprender, tirar algo de bom, tirar algo novo, vai implementar em sua vida, para que a sua vida fique cada dia melhor, e que Deus possa abençoar sua vida e abençoar sua família.